ele virou para mim e me disse que quem era eu para estar falando aquilo, que eu não era nada, que eu não seria nada, que eu tinha que morar embaixo da ponte. Eu recebia na época R$ 25 por semana. Me lembro que eu era muito afrontado, né? Eu não era valorizado. Passei por algumas afrontas, algumas humilhações com apenas um carro, um sonho e muita fé em Deus. Eu não tendo a minha carteira assinada, não sendo reconhecido, a virada de chave mesmo só veio. Uma produção brasileira. Mapa Empresarial apresenta. De lavador de carros a dono da maior loja de veículos da cidade. Desde criança enfrentei algumas dificuldades. Criado sem a presença do meu pai, isso me deixou algumas marcas. Mas isso não me impediu de sonhar grande. E hoje estou aqui. Me chamo Marcel Dias, mais conhecido como Dudu. Sou proprietário da Dudu Veículos. Nascido e criado em Camaçari, na Bahia, tenho 34 anos, filho de uma mãe solo e tenho 3 irmãos. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui. Sempre estudei em escola pública. Aos 15 anos de idade, precisei dividir o meu tempo entre trabalhar e estudar para ajudar minha mãe em casa. O ano era 2005, onde eu tive uma oportunidade e iniciei numa loja de carros como lavador de carros. Me recordo que no início passei por algumas afrontas, algumas humilhações. Me recordo também que eu recebia na época R$ 25 por semana, mas sempre procurei fazer tudo o melhor. Algo que me marcou muito nessa época foi uma certa vez eu trabalhava meio turno e eu já tinha feito tudo, eu já tinha lavado todos os carros, eu já tinha feito tudo, toda a tarefa do dia. E aí o meu patrão na época, ele me disse, ele foi até o pátio, né? E me perguntou o que eu estava fazendo sentado. E aí eu disse a ele que estava aguardando os 10 minutos que faltava para me poder ir para a escola. E ele me disse que não, que meu horário era até meio-dia e que eu tinha que fazer de novo até dar esse horário. Passei por muitas coisas, os anos foram passando. Nessa loja totalizei 11 anos. Durante 11 anos, 5 deles foram como lavador. E aí surgiu a oportunidade de me ser vendedor. Eu me recordo que na época tinha 2 vendedoras na loja e as 2 saíram, não me recordo bem pelo motivo, e surgiu essa oportunidade. E eu sempre fui muito curioso, sempre me dei e me doei muito naquilo que eu fazia. E mesmo lavando o carro, quando eu tinha uma oportunidade ali, eu sempre estava atendendo o cliente, mostrando, abrir um carro mesmo sem conhecer e sem saber, né, dos valores, enfim. E aí surgiu essa oportunidade e ali eu ingressava como vendedor. Totalizando tudo 11 anos, como eu já mencionei. E quando vendedor, algo que me marca muito, e daí começou já a paixão pela vendas, né, pelo ramo de carros, foi uma certa vez o cliente entrou na loja e eu fui me aproximando dele, pude mostrar os carros e ele estava meio retraído e ele comentou que só estava pesquisando, que não era algo para agora, seria algo para o futuro. E eu consegui, em meio a uma conversa, em meio a umas explicações, convencê-lo a comprar o carro naquele momento. E uma pessoa que adentrou dentro da loja, sem expectativa nenhuma, que iria dar certo, conseguiu fechar o negócio ali e comprar. Dali começou a minha paixão no segmento, minha paixão pela venda de carros. Os anos foram passando e a paixão por carros foi aumentando. Eu me recordo que eu sempre procurei dar o meu melhor. E mesmo não tendo aquele direcionamento, aquele ensinamento, mas eu buscava isso aí. Eu buscava entender do carro, eu buscava entender de como tratar o cliente. E eu me recordo que durante 11 anos eu fiquei nessa loja, eu não era valorizado. O trabalho aumentava, a dedicação aumentava, o amor por carro aumentava, porém eu não era valorizado. Totalizaram 11 anos, onde eu nunca tive uma carteira assinada, eu nunca fui valorizado como merecia, mas isso não roubava aquela vontade de dar o melhor para o cliente, aquela vontade de realizar, poder ajudar o cliente a realizar aquele sonho no momento. Mesmo durante todos esses anos, não sendo valorizado, não tendo a minha carteira assinada, não sendo reconhecido, a virada de chave mesmo só veio num fato que me marcou muito. Eu me recordo que
Uma certa vez eu estava em atendimento, dando o meu melhor para o cliente, e o cliente exigindo muita coisa, e aí o meu antigo patrão chegou até a mim e disse que não tinha interesse de negociar com aquele cliente. E em meio à conversa ali eu disse que ele não poderia falar assim com o cliente. Enfim, ele virou para mim e me disse que quem era eu para estar falando aquilo, que eu não era nada, que eu não seria nada e que eu tinha que morar embaixo da ponte. Isso me marcou muito. Eu me recordo que eu fui para casa chorando muito na época. Fiquei uns 10 dias sem conseguir voltar para a loja e sem conseguir dormir direito, porque eu sempre me dediquei e me doei muito nessa loja. E quando eu retornei, eu pedi para sair e, enfim, ele não me deixou sair. Eu também não tinha, confesso para vocês, expectativa nenhuma naquele momento ainda do que eu iria fazer. E aí eu ainda continuei ainda uns 2 anos lá, mas foram os 2 melhores e piores, eu costumo dizer, os 2 melhores e piores anos. A gente não tinha mais uma convivência, eu continuava fazendo tudo corretamente, eu continuava fazendo tudo com excelência, mas eu não conseguia estar no mesmo local e me sentir bem. Daí surgiu a minha história como empreendedor. Nascia a Dudu Veículos. Quando era 2017, janeiro de 2017, eu iniciava esse projeto com apenas um carro, um sonho e muita fé em Deus. Me recordo que passei por muitas dificuldades no início, muitas afrontas, muitas perseguições, principalmente de pessoas do mesmo segmento, mas a vontade de crescer, a vontade de avançar era maior. Ainda em 2017, eu me lembro que eu era muito afrontado, né? Eu pensei em desistir várias vezes no início e algumas coisas me marcou bastante logo no início. E uma delas foi que as próprias pessoas que no início, onde eu comecei, se diziam ser meus amigos, passavam por mim e por ver eu com uma loja de um carro, falava que eu iria fechar, que eu não iria conseguir suportar um mês, que eu não iria conseguir suportar 2 meses. Nesse mesmo ano eu tive a minha conta bancária hackeada. Naquele momento eu pensei que fosse o fim. Realmente eu não tinha a quem recorrer, humanamente falando, carnalmente falando, mas eu tinha muita fé em Deus e eu sabia que Deus ele iria me socorrer naquele momento. Venci essa etapa, mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Nesse mesmo mês, o dono do ponto me pediu o ponto da loja. E aí, ali, verdadeiramente eu entrei em desespero, pois eu não tinha para onde ir. Mas Deus ele já tinha planejado tudo. E aí, nessa transição, Deus ele me levou a um ponto aonde é a loja hoje, no centro da cidade, um ponto bem maior, uma visibilidade bem melhor. Daí eu comecei a enxergar aonde Deus poderia me levar. Fui ganhando mais conhecimento, fui me dedicando mais, fui procurando ter um diferencial, né? Fazer algo diferente do que muitos já faziam. E hoje aqui na Dudu Veículos temos a maior estrutura de loja de carros da cidade, aonde contamos com um ambiente amplo, aconchegante para os nossos clientes, o estúdio próprio para poder fazer as fotos e anunciar os veículos, buscando sempre o melhor para poder atender os nossos clientes. Com isso nos tornamos referência não só na nossa cidade, mas em toda a região, sendo reconhecido não só pela comercialização de carros, mas pela forma de tratar o cliente e conduzir toda a negociação, sempre com muito respeito, com muita honestidade e transparência. Com isso, através do meu sonho, tenho sido canal de bênção na realização de sonho de várias pessoas diariamente. Eu quero falar para você que tem um sonho. Não desista, ainda que a circunstância diga que não. Você é do tamanho do seu sonho. Tem um versículo bíblico que diz assim: se determinares tu algum negócio, seja firme, pois a luz brilhará em seu caminho. E essa é um pouco da história da Dudu Veículos. Segue o líder.